que cheguei e agora tenho que falar. Falar e agradecer a Deus por tudo que superei. Eu superei, aqui cheguei eu superei. Agora tenho que contar minha vida, minha história. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Produtor Ramon Santos aqui que fala da Portas Abertas. Hoje nós iremos bater um papo com a cantora abençoada, tem uma voz abençoada. É mais um podcast Minha Vida, Minha História. A conversa é com a cantora Marleide Souza. A paz do Senhor, cantora Marleide. A paz do Senhor, pastor. É um prazer, né, estar recebendo a irmã aqui nos estúdios Portas Abertas. Já passamos, né, um dia maravilhoso gravando vozes, fazendo todo o conteúdo, mas se apresenta para o público aí, você que vem de Espírito Santo, Aracruz, fala um pouquinho para o público aí. Gente, a paz do Senhor. Sou muito feliz de estar aqui, né, de estar realizando esse sonho. Cumprimento de promessa do Senhor para minha vida, para o meu ministério. Então é um prazer estar aqui na Portas Abertas, que é uma gravadora que abraça, que acolhe cada cantor. O prazer é todo nosso. E vamos começar agora a falar um pouquinho da sua trajetória de vida, falar um pouquinho da sua história, né? O público com certeza quer conhecer. Então, já a primeira pergunta é: quem é a cantora Marleide Souza? Você é casada, tem filhos? Fala um pouquinho aí pro público. Então, eu sou uma pessoa bem alegre, dá pra ver, falante. Gosto muito de fazer amizades. Tenho 2 filhos maravilhosos, um esposo maravilhoso, o amor da minha vida. É uma honra ter a minha família na presença do Senhor. Minha família é minha base, né? O meu esposo sempre tá do meu lado, me ajudando, me apoiando. Te amo. Deus abençoe a nossa família. Benção por... É dessa forma, né? Tem que realmente a família estar unida, porque, como eu disse lá no início, quando a irmã chegou de viagem, é um sonho que nasceu no coração de Deus, e quando a família toda entende isso, né? Aí o propósito de Deus se cumpre. Então, verdade. É por isso que está se cumprindo, porque a irmã tem uma família, tem um esposo que abraça, que veste a causa, e é só vitória. Deus só tende a abençoar cada vez mais, né? Mas agora, acho que eu já cheguei a falar um pouquinho, a irmã é de Aracruz, mas é natural do Espírito Santo, de Aracruz? Fala aí. Sim, sou natural do Espírito Santo, nasci em Vitória, porém a minha vida inteira eu morei em Aracruz, um bairrozinho chamado Nova Santa Cruz. Já quero mandar um abraço para todo o povo que vem me acompanhando também, vem torcendo por mim. Então, assim, eu sou desse bairro simples, mas um bairro que abraça as pessoas, né? Maravilha. E tem um público bom lá de Espírito Santo. A Sim. Portas Abertas, ela é bem prestigiada, né, pelo pessoal capixaba, pelo povo de Espírito Santo. Inclusive temos cantores de lá também que gravam conosco, e o Espírito Santo está abraçando a Portas Abertas também, né? E a gente vê que as postagens que fizemos né, aqui na Portas Abertas, o pessoal curtiu em peso lá no Instagram, bênção pura. Então o pessoal tá animado, né? O pessoal tá na expectativa. Tá, o pessoal já tava esperando por esse momento. Porque, Sim. assim, eu sempre falava, eu vou gravar, né? Eu vou ir pro Rio de Janeiro. Mas, assim, ainda não era o tempo, né? Sim. E hoje, eu vindo pra cá, as pessoas mandaram bastante mensagens, né, de apoio. Tem um grupo na minha igreja de oração, né? As irmãs do ciclo de oração que intercedem pelo meu ministério. Então, assim, o povo tá abraçando mesmo, glória a Deus. Que bênção, né? Ser abraçada, ser acolhida dessa forma. Fala um pouquinho da sua infância. Como foi sua infância? Como foi sua vida? Foi uma vida difícil? Foi uma vida normal? Foi uma vida alegre? Foi uma vida... Bom, isso é você que vai dizer, né? Então, a minha infância foi bem difícil. Nós passávamos muita dificuldade financeira. Minha família era uma família bem simples mesmo, né? Então, assim, foi muito complicado. Meu pai era alcoólatra, então nós vivíamos uma situação bem complicada dentro de casa.
Muitas vezes nós tínhamos que sair de casa porque meu pai chegava totalmente alcoolizado. Nossa. E assim, minha mãe sofreu bastante. Mas a minha mãe, ela sempre foi serva do Senhor. Então, assim, ela ensinou a gente a ter fé, a buscar o Senhor. E eu orava muito pelo meu pai, né? Sim, até hoje, né? sim. Ainda oro. E eu cria no milagre. Hoje em dia, para a glória do Senhor, ele é um homem, assim, transformado. Ele não bebe, não fuma mais. Hoje ele está na presença do Senhor. E os 8 filhos da minha 8 mãe, filhos? do meu pai, Nossa. bastante. Todos estão na presença do Senhor. A nossa família tem um chamado. Então ali tem pregador, tem cantor, tem instrumentista, tem evangelistas. Então assim... Mas os 8 estão na presença de Deus hoje? 8 na presença do Senhor. Nossa, é uma igreja, né? É, uma igreja. É uma igreja. Que e assim, bênção. glorifica o Senhor, porque Ele muda a história. E eu creio que assim como Ele transformou os meus familiares, Ele pode transformar a família das outras pessoas também. É só não desistir e ter fé. Sim. Quem foi o primeiro a aceitar Jesus? Foi você mesmo? A minha mãe, assim, sempre ensinou a gente a ir para a igreja servir ao Senhor. Então, assim, eu falo que eu cresci no berço evangélico, né? Sim. Embora o meu pai, ele era desviado, a minha mãe, ela sempre ensinou a gente. A escola bíblica dominical, grupo de oração, ensaios, sempre tá nas campanhas, a gente fazia muita campanha. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 8 anos de idade. Nossa. Então, assim, foi numa casa de tábua, simples, mas a gente fazia oração. Sempre tinha campanha de oração. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé e de oração. Que tempo maravilhoso, né? Eu cresci assim, né, pentecostal. É. Então, graças a Deus, embora foi uma infância complicada, difícil, mas não faltava a presença do Senhor, que é o principal. Verdade. A gente vê a importância que não desistirmos de orar, não desistirmos pelos nossos familiares, estar sempre intercedendo, orando, falando, buscando, pregando, nunca desistir. E com certeza, no tempo certo, Deus vai dar vitória, como deu a irmã, sua mamãe, que, claro, que todos os filhos sofrem em ver um pai alcoólatra, mas a mãe, né, é aquela que está ali, que além de ver o pai alcoólatra, ela também tem que cuidar dos seus filhos, ter um cuidado para que aquilo ali não afete a infância dos seus filhos, o psicológico dos seus filhos. Então, é difícil para uma mãe criar seus 8 filhos, né? E ainda, né, sem ter, vamos dizer assim, espiritualmente falando, o apoio do seu esposo ao seu lado. Mas sua mãe foi muito guerreira, né? E já quero... Qual é o nome dela? Margarete. Margarete, já quero mandar um forte abraço para a irmã Margarete, que Deus abençoe mais e mais e a sustente, né, como tem sustentado até o dia de hoje. Bom, você é nascida no berço evangélico, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, se você, quando conheceu Jesus, mas você já disse, você é nascida no berço, né? Sim. No berço evangélico. E foi assim, tu teve uma infância toda na presença de Deus, como você já disse, 8 anos de idade, né, você foi batizada no Espírito Santo e desceu as águas com quantos anos? 16 anos. 16 anos desceu as águas, mas já se desviou alguma vez? Na minha juventude, assim, tem aquela coisa de querer conhecer o mundo. Né? Então, assim, minha mãe sempre criou a gente para seguir as regras certinho. Então, tem um momento que o filho, ele quer conhecer o mundo, ver o que tem de bom, né? Então, assim, eu saí um pouco, mas não fiquei muito tempo. Porque foi coisa assim, creio que de menos de 1 ano. Porque o Espírito Santo sempre me incomodava. Então, toda vez que eu ia dormir, o Espírito Santo me fazia lembrar das vezes que eu cantava nas igrejas, do que Deus fazia através do louvor, através da minha vida. Então, assim, eu comecei a pensar naquilo e eu chorava muito, porque a gente que tá na presença do Senhor e depois sai, a pessoa, né, ela sente saudade. O Espírito Santo incomoda, então o Espírito Santo me incomodava de uma forma assim incrível e eu acabei voltando pro Senhor. E depois não sei mais. Maravilha. E quando a irmã descobriu o dom de cantar? Fala pra nós. Minha mãe fala que quando eu era pequenininha sempre gostei de cantar. Quando eu era pequenininha não, ainda sou pequena. Mas na minha infância eu sempre gostei muito de cantar. Mas eu era muito tímida. Então assim, pra cantar sozinha eu não ia. Eu cantava muito no grupo infantil.
né, o conjunto de crianças da igreja. E minha mãe conta que mais ou menos com os 8 anos de idade, ela começou a me colocar para cantar, só que eu tinha muita vergonha. Então, assim, ela vendo que eu gostava e que eu tinha esse chamado, aí ela começou a orar e a jejuar pela minha vida. Aí ela conta que ela fez um propósito de jejum e oração, para que Deus viesse tirar a timidez. Aí, a partir daí, Deus começou a usar pessoas, me fazer muitas promessas. E eu fui crescendo assim, com esse gosto, né? Com esse negócio pra música. E eu comecei a cantar sozinha. E na minha adolescência eu já comecei a perder mais a timidez. Sim, sim. E hoje em dia até ministrar eu ministro, coisa que eu nem imaginava fazer. Sim. E Deus tem seus meios de agir, né? Verdade. É importante nós que somos mães orar pela vida dos nossos filhos, né? Porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Então, assim, foi através das orações da minha mãe que eu fui perdendo a timidez. Então, é lindo isso, né? Quando os pais incentivam. Meu pai, mesmo assim, não estando na igreja na época, ele também me incentivava, ele gostava de me ver cantar. Ele ia, né? Quando eu falava assim, pai, eu vou cantar hoje, ele ia. Então, assim, é importante isso, né? Amém. E qual foi o cantor, assim, ou a cantora que te inspirou na sua infância, na sua adolescência? Na minha infância, eu gostava muito da Aline Barros, Bruna Carla, diversos cantores, na verdade. Mas, assim, uma referência mesmo que eu tive, que eu gosto muito de assistir, os louvores, as ministrações, é a Valesca Maíssa, né? Sim. Que hoje em dia Não, vem... isso atual, né? Isso atual. Agora, antigamente... Aí antes era diverso, eu não tinha assim... Não tinha porque tem cantor que se inspira em um determinado cantor, né? Sim. Mas aí tem outros que já... né? Tem vários, como a irmã. Mas hoje é a Valesca Maíssa. Sim. Sim. Hoje eu gosto muito, assim, Canta de as canções dela. Eu Qual gosto muito de cantar as canções canções. Todas, na verdade, mas tem que escolher uma, Sim. né? Então, o que eu cantei muito é Árvore Cortada. Trechinho lá do refrão. Todo culto, né? A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Filha. Não podia faltar nos cultos. E na sua infância, tu lembra de algum louvor da sua infância? Eu lembro muito da Bruna Carla, que eu cantava. Qual que você cantava mais assim? Eu gostava muito daquele fenômeno. A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá. Louvor, né? Sim. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora do seu álbum que está sendo preparado pela gravadora Portas Abertas. E vem com 4 canções, né? Sim. 4 lindas canções. 2 delas são de sua autoria. E fala um pouco sobre as composições, como surgiram essas canções, quais foram os critérios que você usou para escolher essas outras 2 canções, as suas, como que foi, como que surgiu. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o seu repertório. Então vamos começar com as canções da gravadora. Sim. São 2 canções lindas, 2 composições do céu para minha vida. A cantora Cleide, né? É uma bênção de Deus, porque essa canção dela toca muito, muito no meu coração. É a música A Tormenta, né? Sim, A Tormenta. Fala muito no meu coração. Então, assim, é a história que eu vivi, né? Fala da minha história. Cleide Machado, hein? Cleide Machado. A Tormenta, aí, ó. Deus abençoe a vida dessa irmã, né? Verdade. Que Deus venha continuar usando ela, assim, a cada dia. Porque muitas pessoas precisam ouvir, né? Precisam ouvir canções assim que tocam realmente, sente a presença de Deus, e é isso que eu senti nessa canção. E também tem a canção Pastor Ramon. Amém, verdade. Intimidade, é uma canção linda também, que fala muito no meu coração. E pra gente que gosta de orar, né? Então, assim, essas canções vieram do céu mesmo. Amém. Quando eu canto, é como se eu estivesse contando experiências, né? Tudo que eu passei. Verdade. Então, não, e assim, eu fiquei maravilhado de ouvir na sua voz a nossa composição, né? A música Intimidade. Eu fiquei maravilhado, né? Pela interpretação que a irmã fez,
pela roupagem que a irmã usou nela. Então, assim, é sempre uma alegria, né? Ver as nossas composições na voz de cantores que cantam bem, como a irmã. E para mim é uma honra. Eu fiquei surpresa mesmo também, porque quando a gente coloca, né, a voz assim, quando a gente interpreta a canção, e fica nossa cara e nossa identidade, né, gratificante quando a gente vê o resultado. E é tudo para a glória de Deus. Que essas canções venham tocar corações, venham trazer transformação, restauração, porque esse é o nosso propósito, né, aqui na Terra, de ganhar vidas, ganhar almas para o reino dos céus. Então eu creio que essas canções vão alcançar muitas vidas para a glória do Senhor. Sim. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Continue assim. E as suas canções? Fala um pouco. São 2, né, no repertório? Sim. São duas canções que Deus me deu. Como surgiram? Com 16 anos, eu tentei compor. Então, assim, eu fui participar de um festival, então eu precisava de uma composição minha. E eu compus, assim, mas nada de interessante. E eu olhei pra ela e falei assim, eu não tenho esse dom. Eu não tenho dom de compor, não é pra mim. Mas eu sempre gostei, sempre quis, né? Então pedi ao Senhor e Ele me surpreendeu usando um amigo, falando que eu gravaria minhas composições. E hoje eu vejo isso acontecer. Deus me deu essa composição, o processo, de uma forma incrível. Eu estava no meu quarto, não via saída, totalmente assim desesperada. E eu falava, Senhor, o Senhor me prometeu. O Senhor falou que ia fazer. E eu não vejo nada acontecer. Não vejo nenhuma janelinha assim para eu fugir dessa situação. E eu fechei os meus olhos e eu via letras de fogo. Quem tem experiências assim, quando eu sabe do que eu tô falando? Eu vi letras de fogo escrito o processo. E vinha a letra embaixo. E eu comecei a escrever. Comecei a escrever. E comecei a cantar e eu chorava muito, porque Deus começou a falar bem no meu íntimo. Sim. Eu precisava daquela resposta, porque o processo ele não veio para matar a gente, ele veio para nos fortalecer, verdade, para nos fazer entender o que Deus tem para nossa vida. E a outra canção conta um pouquinho também da minha história, porque a gente passa esses processos, né, com o Senhor, e essa canção veio para mostrar que mesmo em meio à tempestade o Senhor estava comigo. Então, assim, eu creio que essas canções vão alcançar muitas vidas também para a glória do Senhor. Então, uma canção, o título dela é O Processo. A outra... Eu Não Estou Só. Eu Não Estou Só. Que bênção. Títulos lindos, né? Sugestivos, e as canções também muito bonitas. Mas, bom, eu quero saber o seguinte. Você já viveu alguma experiência assim com Deus? Um testemunho? Através das suas apresentações, através de você estar louvando numa igreja, alguém, né, testemunhar, algum milagre acontecer através da sua apresentação, dos seus louvores, da sua voz? Você recebeu já algum depoimento, alguma coisa assim parecida? Sim, tem vários, mas eu separei um para estar falando que me tocou bastante. Eu fui cumprir a agenda numa igreja e eu comecei a louvar o Senhor, não lembro a canção. E enquanto eu estava louvando, eu fui impulsionada, né, pelo Espírito Santo de segurar na mão de uma irmã. E eu fui lá, segurei na mão dela e cantei, assim, como se estivesse cantando para ela, no Senhor cantando para ela. E ela chorava e glorificava. E no final do culto ela me chamou, fiquei até surpresa. Ela falou bem assim, irmã, enquanto você estava louvando e segurava na minha mão, antes, quando eu cheguei na igreja, eu estava com muita dor nas costas. E quando você segurou na minha mão, a dor sumiu. Eu não sinto mais nada. Ela começou a se mexer assim. E ela falou, não sinto mais nada. Eu comecei assim, a chorar, a glorificar o Senhor. Promessa do Senhor também. Ele falou assim que me usaria dessa forma, enquanto eu louvasse, as pessoas iriam ser curadas, sim, né? Sim. Então, assim, eu fiquei muito feliz. É tão bom, né, quando a pessoa aceita isso, né, para sua vida, esse ministério. Não só... porque, assim, a gente entende que quando o cantor, ele não entende o que realmente Deus quer para a vida dele, ele se torna um cantor comum, como qualquer um outro cantor, né, secular, que recebeu o dom e ali sobe num palco, canta, mas nós que somos adoradores e servos,
e recebemos o dom para louvar o Senhor, tem que ser dessa forma, né? Deus, Ele te deu o dom, né, para você pôr a mão e o milagre acontecer. Então, não é só cantar, é você chegar naquele momento que você está se apresentando ali, e se você sentir de Deus, e muitas das vezes a pessoa sente, mas a timidez, não é isso? A timidez atrapalha ela, atrapalha com que a obra do Senhor se manifeste em sua vida. Então é isso, eu louvo a Deus, que Deus possa continuar te usando. Amém. Se o Senhor te mandar, toque mesmo, né? Se o Senhor te mandar sair do teu lugar lá quando você estiver cantando, né? Larga o microfone se for de fio, se for com fio, leva ele junto, se não for, larga ele, vai lá e toca mesmo, põe a mão, né? Pega na mão da irmã, põe a mão na cabeça, e aí vai acontecer da forma que Deus falou contigo, né? Amém, verdade. Curas, milagres, libertações. Esse é o nosso propósito, não é, cantora? Sim. Esse é o nosso propósito. Se for diferente, não adianta. Além dessa experiência como cantora, assim, você tem alguma experiência de vida, um testemunho, alguma coisa assim marcante na sua vida pessoal? Sim, bastante também. A nossa vida com Deus é de experiências, né, com o Senhor. Gente que busca isso, que aceita o chamado, nós vivemos muitas experiências com Deus. E vou citar uma que me marcou muito, foi assim, eu tinha 2 cestas básicas em casa, eu abri uma, foi na época da pandemia até, aí eu abri uma e guardei. Quando eu encostei a mão na outra para abrir, Deus falou comigo, eu escutei nitidamente o Senhor falando assim, essa cesta você vai dar para tal pessoa, aí falou o nome da pessoa. Foi assim, bem claro, eu não tive dúvidas que foi o Senhor que falou comigo, foi muito claro. Mas eu fiquei assim, como que eu vou falar para a pessoa? Aí a pessoa fala, não tô precisando, porque tem gente que não gosta, né, de receber assim. E aí eu fiquei com aquilo e o Espírito Santo me incomodando, e eu fiquei pensando na forma de falar com a pessoa. Até que eu tomei coragem e falei. E quando eu falei, a pessoa ficou assim, espantada e falou, eu realmente estou precisando. E a pessoa assim até chorou e tal, eu lembro. Foi muito incrível, eu fiquei muito feliz, porque é bom quando Deus usa a gente para abençoar alguém. Sim. Eu falo assim, é bom a gente ser abençoado por alguém, a gente receber as coisas, mas eu fico mais feliz quando eu posso ajudar em alguma coisa. Verdade. Então assim, foi uma experiência incrível com o Senhor. Deus nos chamou para ser canal de bênção, né, na vida Sim. das pessoas. Bom, agora vamos descontrair um pouquinho, né? Uma situação engraçada que você viveu, de repente numa apresentação sua na igreja, que você cantou, se apresentou e viveu aquele momento, na hora de repente você nem achou tão engraçado, mas quando chegou em casa, aí você caiu na gargalhada, porque é sempre assim, né? Sim. Às vezes acontece uma situação, tu vai rir e tu vai achar graça depois. Já aconteceu isso contigo? Ixi, várias vezes. Conta aí uma história pra gente. Olha, uma história assim bem do início, né, quando eu comecei a ministrar. Eu participava do grupo de louvor da igreja e o líder colocava cada um para ministrar um culto. E era o meu dia de ministrar. E eu vi assim, gente, o que eu vou ministrar? Eu falei, eu não sei ministrar. Ah, não, mas você vai ministrar, deixa Deus te usar. Tá bom, mas eu decorei o Salmo 125. Eu vou decorar isso aqui, eu vou falar. Eu fiquei com ele na minha cabeça. Aí chegou, nós fomos cantar, né, os que confiam no Senhor, aquele coro antigo. E eu fui declarar o Salmo. Quando eu fui falar, eu embolei tudo, que permanece e se abala, e embolei tudo. Aí, assim, na hora eu fiquei com muita vergonha. E tinha um grupo de jovens, que assim, aqueles jovens que adoram rir de coisas do culto, né? Então, eles não disfarçaram, eles riram mesmo. E aí que eu fiquei com mais vergonha ainda, né? Não sabia onde enfiar minha cara. Jovem não disfarça, jovem é desse jeito. E eu acho que alguns vão lembrar do que eu tô falando aqui. E assim, depois... Coloca nos comentários aí, tá? Você, eu lembro, Marlene, eu lembro da situação. Bota nos comentários aí, tá? Jovens. Ai, meu Deus. Gente, foi muito vergonhoso. Mas depois, até hoje eu lembro, eu caio na gargalhada. Mas são situações, né? Que é até importante acontecer, porque são marcas que ficam, né? Na pandemia, como foi? Momento difícil, né?
Foi muito complicado. Duas crianças pequenas, né? Tem aquela preocupação. E nós pegamos Covid, mas graças a Deus não teve nada grave. E foi muito difícil ficar distante dos cultos, da família. É muito complicado, a situação bem complicada mesmo. De muita preocupação, porque eu ouvia falar horrores, né, de Covid. Então nós ficávamos muito preocupados com tudo. Tínhamos todo o cuidado, mas graças a Deus, Deus nos livrou, né, do pior. Amém, amém. Perdeu alguém? Algum amigo, familiar? Não, graças a Deus não. Que bom, né? Que bom. Foram muitas percas, né? Foram. De pessoas conhecidas, mas graças a Deus que teve uns que o Senhor os poupou, né? Preservou, familiares, enfim. Cantora, tem algo que também não está aqui no script, mas a gente precisa falar, do seu... Você já falou no início, do seu maridão, do seu esposo, o Elberton, é isso? O Elberton. Isso. É uma pessoa maravilhosa, um músico, tecladista. Sim. E como você já disse, é a pessoa que te apoia, a pessoa que está, né, lado a lado contigo. E às vezes a gente vê em algumas fotos no vídeo lá, ele ao seu lado ali tocando o teclado. Como que é isso pra você? É bom? É maravilhoso? Maravilhoso. Teu esposo, maridão, músico, né? Tecladista, hein? É o sonho de qualquer cantora, hein? Eu falo assim, além de lindo, ele toca muito. Isso aí eu já não posso entrar nesse mérito, mas lindo e fica só pra você. Mas que ele é uma pessoa maravilhosa, né? E assim, é o que eu disse. É o sonho de uma cantora ter um esposo tecladista. Sim. Que tá com ela ali todo dia, né? Um músico, né? Porque a dificuldade do músico hoje é muito grande, né, cantora? A gente tira pelas Sim. igrejas, né? Como que é difícil você encontrar um músico, um guitarrista, um tecladista, né? Na igreja, à disposição da obra. E ter um músico 24 horas para você, hein? Maravilha! É muito bom, né? Ainda mais para quem canta, quem tem um dom que compõe. E aí, fala um pouquinho sobre isso aí. Eu tinha muita dificuldade com playback, porque às vezes travava, às vezes o celular não pegava ali, e eu tinha que cantar ali no gogó mesmo. Então, assim, quando eu conheci meu esposo, vi que era tecladista, é de Deus. Ah, então quer dizer que você viu que ele era tecladista, eu vou querer esse aí. É isso aí. Só por causa do teclado. Assim, a nossa história é um pouco engraçada. Porque as pessoas se conhecem, assim, pessoalmente. Nós nos conhecemos pelo Facebook, né? Ele mandou um oi, esse oi, né? Estamos casados por causa desse oi. E o pessoal fala que tem coisa ruim na internet, né? Tem coisa boa, pois né? Pois é. Tem que saber usar, Tem que saber usar isso. E assim, meu esposo é uma bênção de Deus na minha vida. Ele é um servo do Senhor, Sim. temente ao Senhor. E é importante, né, as jovens que estão querendo se casar, é importante você ver se essa pessoa ama o Senhor, respeita o Senhor, adora o Senhor de verdade. Porque se esse homem, essa mulher adora o Senhor, ama o Senhor de todo o coração, ele vai te respeitar, vai te amar também. Então, assim, é muito importante isso. A gente que tem um ministério, a gente tem que ver isso também. E para onde eu vou, não, quando ele pode, ele está sempre comigo, Sim. ali tocando para mim, me ajudando. Ele se entrega muito. Você vê quando ele toca, assim, a presença do Senhor, assim, é nítida. Isso. Então isso é muito importante, né? Inclusive no covers, né? Que a irmã, nos 2 covers que a irmã gravou conosco, e nós fizemos questão dele fazer parte, né? Porque é o esposo que tá contigo aí, então Deus logo falou comigo, não, tem que ser ele para poder estar ali com ela. É uma marca, isso aí vai ficar marcado pelo resto da sua vida. Sim. Esse momento especial é um grande início de um projeto de Deus na sua vida, então não poderia ser diferente, né? Tinha que ser o maridão do lado. Sim. Aí, né? Ainda tiraram altas fotos ali maravilhosas, é isso? Então, que Deus abençoe sua família, Amém. Cantora Marleide Souza, seu esposo, seus filhinhos, tem 2 filhinhos abençoados também, né? E que os amados possam criar seus filhos no caminho, como Amém. Estão criando, e com certeza seus 2 filhinhos, tanto sua menina como o menino, serão 2 grandes homens e mulheres de Deus. Amém. Né? Que vão fazer a obra, que vão cantar, que vão, né, pregar. E qual o dom dos seus filhos? Já descobriu o dom deles? Louvar, com certeza. Louvar, né?
Então Eles com amam. certeza vai seguir o caminho da mãe, o caminho do pai, como músico, como cantora, né? Então, assim, é uma grande alegria, cantora, estar recebendo a irmã aqui, mas ainda tem mais alguma coisinha aqui. Calma aí. Deixa eu na minha colinha aqui. Planos pro futuro. Vamos lá. Seguir a carreira de cantora. Estou iniciando agora com Portas Abertas. E, assim, que seja por muitos anos, né? Em nome de Jesus. Deus vai nos abençoar. E, assim, seguir o que Deus tem. Porque, assim, o futuro a Deus pertence, né? Verdade. Mas a gente tem os nossos planozinhos ali. E eu quero continuar, assim, com esse amor pela obra do Senhor, continuar adorando o Senhor, né? Amém, amém. Então vamos às curiosidades. Rapidinho, aquele bate-bola rápido aqui, tá? Você Vamos vai lá. falar 5 curiosidades aqui. Um prato preferido. Macarrão. Triste, mas... Um cantor de hoje que você admira. Valesca Maísa. Já disse, né? Não é segredo pra ninguém mais. Um filme. A Prova de Fogo. Um filme incrível. Bom. Gosto também. Um lugar. Casa da Mamãe. Um hobby. Eu gosto muito de fazer cartaz, convite, essas coisas. Passar tempo mesmo. Que bom. Tem um que não tá aqui. Um medo. Passar vergonha. Eita, um medo de passar vergonha. Porque a gente, quando vai louvar, a gente fica tremendo demais. Então, assim, eu fico aquele frio na barriga. Eu não me deixo passar vergonha. Meu medo é esse. Cantora, fala tuas redes sociais e daqui a pouco considerações finais. Mas primeiro, fala todas as suas redes sociais para o pessoal te seguir, te acompanhar. Você tem Instagram, você tem canal do YouTube, você tem Facebook, tem TikTok, Kawaii? Olha, eu não uso muito Kawaii e TikTok, mas eu tenho. Sim. Não me lembro agora. Tá, mas fala Mas tem Instagram, Marley de Souza Oficial. Marley de Souza Oficial, Instagram. Segue lá. Tem o Facebook, Marley de Souza. Vamos lá conhecer o nosso Facebook, vamos ser amigos. E o YouTube, Marley de Souza. Marley de Souza no canal do YouTube. Bênção pura. Gente, o da gravadora Portas Abertas, Instagram é Portas_Abertas Music. Página do Facebook, gravadora Portas Abertas. No canal do YouTube é Portas Abertas Gravadora. Se quiser seguir também o cantor Ramon Santos, estamos lá no YouTube, estamos no Instagram, Facebook também, tá bom, gente? Cantora Marley de Souza, considerações finais, pode agradecer a todos. Tem essa câmera aqui, você pode olhar para ela, agradece a quem você quiser, fique à vontade. Primeiramente, gratidão ao Senhor por tudo que Ele vem fazendo, que Ele vai fazer ainda também. E eu quero agradecer meu esposo, te amo. Que Deus continue te abençoando. Meus filhos que estão lá em casa com muita saudade da mamãe e do papai. Meus familiares, minha mãe, minhas irmãs, que sempre, né, estão orando pela minha vida. Pessoal da minha igreja, vocês são, assim, minha família também. E Portas Abertas Music, assim, a gravadora que agora faz parte da minha família. Porque, gente, quando a gente conhece pelas redes sociais é uma coisa. Quando você conhece pessoalmente é totalmente diferente. Então, Pastor Ramon, eu quero agradecer ao senhor, sua esposa, a Cíntia. Um abraço. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Porque vocês têm abençoado a vida de cantores. E Portas Abertas é realmente uma porta aberta, né? Amém. Na vida dos cantores. Então, assim, muito obrigada mesmo. Que Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. E pode ter certeza que Deus vai honrar o seu esforço, a sua dedicação, dos seus filhos, da sua esposa também, porque eles têm se dedicado, né, a Portas Abertas. Então, assim, eu fico muito feliz. E é difícil de encontrar pessoas assim, pessoas que colocam o coração na obra do Senhor. Então, assim, fica o meu agradecimento a todos vocês, a essa gravadora maravilhosa. E é isso aí, gente. Se eu esqueci de alguma coisa, glória, me perdoe. Que maravilha. Então é isso, gente. Chegando mais ao término de um podcast Minha Vida e Minha História, hoje com a cantora Marley de Souza. Que alegria, que Deus abençoe. Amém. Né? E em breve estará voltando para sua cidade, deixando muita saudade aqui em nós, tá? Gente, muito obrigado. Fiquem todos na santa paz. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.
cheguei e agora tenho que falar. Falar e agradecer a Deus por tudo que superei. Eu superei, aqui cheguei eu superei. Agora tenho que contar minha vida,